Golcast no ar. Você consegue ser mandado por uma mulher? Se não consegue, veio ao lugar errado. Vamos conversar com Maria José Vieira, presidente do Atlético Cearense. O time conquistou uma vaga nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro e o acesso à terceira divisão. Eu sou a jornalista Eduarda Estreves, está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. E participam do Golcast o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. A direção é do também jornalista José Pedro Villa-Lobos. Alô, Maria José, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda no nosso Golcast. Olá, boa tarde a todos do Golcast, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muita vontade de estar falando de futebol aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, muita gratidão por colocar o Atlético Cearense nessa grande vitrine. Que legal. Agora vem cá, deixa eu entender essa tua paixão aí pelo futebol, porque pelo que eu percebi, pelo que eu li, você é formado em pedagogia, especialista em saúde comunitária, com curso técnico em agropecuária e estava concluindo um MBA em gestão ambiental. Quero saber como é que deu essa liga aí que deu tão certo com o futebol. Conta pra gente. Pois é, eu estudei tudo para nada, não, aparentemente é tudo para nada, mas eu vim para o futebol porque fui convidada por um amigo, né, o Vitor, que ele tem um cunhado que é atleta de futebol e ele jogava na Rússia até bem pouco tempo, e me convidou para escrever a história dele. E nesse convite eu estava trabalhando muito, né, e nessa área ambiental também, eu não estava mais a fim de fazer muita coisa, não. Então, quando eu recebi o convite para escrever a história do Ari, eu acabei deixando tudo e um certo tempo, né, passou a resistência, eu vim, e aí não era bem uma história para escrever, uma história para contar ao vivo, né, e eu acabei me envolvendo muito com gestão, né, gestão do futebol, entendendo que quando você chega, quando você está dentro para fazer uma história acontecer, você acaba norteando algumas coisas. Então, de um projeto piloto de 2016, nós tivemos uma vitrine maior, uma necessidade de uma vitrine maior, e aí fui aclamada presidente. Não tinha noção do que era ser uma presidente. Gente, como é que foi esse início? Quanta novidade! Então assim, quando eu fui aclamada presidente, né, eu tinha uma resistência assim, mas como eu já estava escrevendo a história do Ari, né, ouvindo e escrevendo mesmo, como ele estava na Rússia e aqui no Brasil, eu estava vendo algumas coisas dele, organizando, né, algumas coisas que ele conquistou aqui. Um clube de futebol seria só mais uma empresa, só que não foi bem assim. Eu sempre gostei de futebol, né, assim, o meu irmão, ele, que não é o Ari, que as pessoas ficam confundindo, até mesmo pela essa coisa, eu acho que mulher, não, ela só é presidente porque é irmã do dono, não sou, competência, viu? Então, hoje eu posso dizer isso, né, porque antes eu ficava me esquivando, assim, para dar uma resposta certinha. Então, o meu irmão nós fomos muito ligados, apesar de morarmos longe um do outro, porque estudávamos fora em lugares diferentes, mas eu sempre gostei das mesmas coisas, assim, da criatividade, né, dele, e ele gostava muito de futebol. E eu sempre gostei de futebol, né, os hinos, os times, eu não conhecia aqui os times do Ceará, porque como eu sou do interior, a gente não tinha notícias de Fortaleza, né? Tinha muito remotamente pelo rádio, não era atrativo. Atrativo era São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio. É muito louco, né, isso. Então, quando eu vim para fazer assumir esse desafio de contar a história do Ari, num projeto piloto, que era de formação de atletas, eu vi que não dava para escrever um livro, eu tinha que contar uma história real na vida de cada um dos meninos, né? Mas baseado tudo no percurso que o Ari fez. E eu não sabia nada realmente de gestão de clubes,
eu pedia a um, pedia a outro. Aqui, recentemente, veio o curso de gestão de futebol, e as pessoas sempre não tinham tempo, então diziam, o futebol é lugar para a gente, como é que diz, um lugar sujo, onde as pessoas são muito, como que a gente fala, muita sujeira e tal. E aí, então, eu vou estudar. As madrugadas viraram um tempo de estudo, um tempo sagrado, e aí eu fui estudar realmente, né? Porque uma coisa é você ver o futebol como torcedora, outra coisa é você ver o futebol de dentro para fora, né, do campo. E aí nós começamos já, assim, construção junto com um campeonato, junto com o preparo de uma competição profissional que até então eu só estava na base como pedagoga, formadora, não tinha borderô, não era a minha praia. E aí eu comecei a sentir umas realidades assim muito tensas, né? Só que com muita vontade de trabalhar, com muita destreza até, né? Porque eram os primeiros anos e não cansava muito, mas isso é muito intenso, é como um jogo, uma partida de futebol no final, é muito intenso, né? E aí eu fui ficando, né? Fui me especializando naquilo que precisava ter dentro do clube, nos departamentos que precisam ter, nos setores, e fui imergindo mesmo, né, dentro desse mundo, indo às reuniões na federação. Graças a Deus sempre tive bons relacionamentos. As pessoas me chamam um pouco assim de general. Mas, não, mas ninguém fala nada contigo porque eu acho que você tem medo. Não é medo, não, gente, é respeito. Tudo bem? Tudo. Prazer falar contigo. Eu falo aqui de Brasília, onde é a sede da nossa empresa. Maior prazer te ter conosco. Muito obrigado pela tua participação. Você estava falando do começo e você deu uma entrevista, né, quando você começou e se viu no meio do futebol. Você deu uma entrevista logo em 2018, se não me engano, quando você tomou posse, né, do clube, e uma repórter te perguntou o seguinte: como é que tu te via se tornando presidente de um clube de futebol, né, um meio onde havia muito preconceito contra as mulheres? Foi essa a pergunta que a repórter fez. E eu quero começar te parabenizando pela tua resposta, porque a tua resposta foi brilhante, na minha maneira de entender, como eu entendo essas coisas, né? Eu não vejo, eu sou empresário há 39 anos e eu nunca impus ou vi nenhuma diferença entre mulheres e homens, né? E a tua resposta foi exatamente nesse sentido. Você disse que para você era muito tranquilo, né, que nunca teve medo deste cenário e que sempre se impôs pelo teu conhecimento, né? Falou da tua paixão do futebol e que não se sentia amedrontada e muito menos discriminada. Esta resposta é brilhante, porque não é que eu me sinta desconfortável, mas eu sempre assim, poxa, nós vamos entrevistar uma mulher que virou presidente do futebol, e eu sempre falo, e daí? E daí? Qual é a diferença? Né? E ela está ali afirmando, esta presidente que hoje nós estamos falando, que ela não tem medo, que ela se impõe pelo conhecimento, porque ela gosta de futebol, porque ela sabe o que tem que fazer, e ainda disse aquela frase que a Duda comentou no começo: olha, quem não quiser ser mandado para uma mulher está no lugar errado. É brilhante esse tipo de comportamento, sensacional essa resposta, e eu tenho certeza que daí parte o primeiro passo para ser exemplo, ser respeitada e que seja realmente comandante e líder desse projeto muito bacana que tu está fazendo no Atlético. Muito obrigada. Eu cresci não vendo diferença entre as pessoas, nem cor, nem religião. Como eu cresci no interior, então a vida é muito normal, né? No interior. Você conhece as pessoas pelo nome, não pelo que elas fazem. Você conhece as pessoas de casa, que é a filha do fulano, do ciclano, é o senhor que é pai de fulano de tal. E eu só me dei conta que as pessoas tinham cor quando eu me tornei grande, adulta, já na vida, né, assim. Porque eu acho que nós temos que nos capacitar para ocupar lugares. Eu fico abismada quando eu vejo uma pessoa incompetente ocupando um lugar que não dá conta. Aí eu fico abismada. Mas deveria ser
bem chamativo. Mas eu sempre digo, olha, eu gostaria que tivesse outras mulheres, né? E eu costumava dizer, olha, mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser, com quem ela quiser, contanto que ela se prepare, porque existem consequências. Então, existe uma luta de projeção das mulheres, claro, né? Mas também existe a questão de você ser respeitada, não porque você é mulher e as pessoas ficarem cheias de dedo para te falar. Existe essa questão de você ter conhecimento, e o conhecimento fazer com que gere um diálogo, e esse diálogo te faça presente naquele lugar que você ocupa, né? Não é só para tirar foto. É tanto que eu não vou a projetos para tirar fotos. Eu só vou a projetos, quando as pessoas me convidam, eu falo assim, esse projeto tem algum fundamento? Porque se não tiver também para tirar foto, aparecer bem na foto de políticas sociais, eu não vou. Ou ele se contempla, né? Está ali qual é o objetivo disso e ele dá um resultado, ou não só para tirar foto eu não vou. Ver a superficialidade do conhecimento mesmo das pessoas, porque está muito ligado à rapidez das respostas, né? Olha, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu. Sim, não, calma, você nem sabe se minha internet está boa para eu te responder, né? Então, as pessoas não deixam mais você pensar, as pessoas querem uma atitude logo. No futebol, eu descobri assim, que o clube de futebol é uma empresa, só que diferente das outras empresas. Você não pode fazer um provisionamento achando que vai ficar naquilo, você não pode fazer um planejamento achando que vai ser aquilo bonitinho ali, porque com certeza o seu planejamento vai ser quebrado uns 30 vezes antes de começar o campeonato, e você tem que agir em cima da imprevisibilidade, né? Então, você tem que ter muita firmeza do que você quer e muita clareza de onde você está, porque tem as discussões, realmente existe ainda aquelas pessoas. Eu ouvia muito, Maria, você é maravilhosa, mas só que você não entende de futebol. Eles, para poder me barrar, né? Aí eu disse, pois olha, se eu sou tão maravilhosa assim, eu vou dar minha opinião de futebol. Porque quem me disse que você também entende de futebol? Só porque você assiste futebol? Não tem isso. Então, então nós temos que trazer à luz essa capacidade humana de ocupar lugares, de reconstruir uma sociedade pensante, né? De entender por que nós estamos ocupando os espaços que nós ocupamos, é só por uma questão de... às vezes as pessoas dizem assim, isso é marketing, isso para... Quem vai mandar é o Ari, quem vai mandar isso. Então, tudo, ainda bem que depois de 4 anos, agora a gente pode discutir quem é que está lá fazendo as coisas, quem fez, quem deixou de fazer, né? Mas não foi fácil, contudo, talvez fosse muito mais difícil, né, fazer sem o aporte financeiro que o Ari sempre deu ao clube, né, repassou para o clube, mas mesmo assim ainda foi bem difícil, porque não é só dinheiro, como eu digo para ele, né, e eu digo para qualquer outra pessoa que tem intenção de futebol. Você tem um clube que pode ser milionário, mas se ele não tiver alma, se ele não tiver um propósito, se ele não se apegar na filosofia dele, criar uma metodologia de trabalho e sustentar os seus propósitos, não se preocupe, ele não vai passar do primeiro campeonato, né? E aí eu vejo muitos que acontecem, né? Muita gente me liga, muita gente pede opinião, e eu acho bacana, né? Existe, sim, essa coisa do machismo, porque isso é uma coisa estrutural, nós temos muitos problemas estruturais, mas existe também os homens que ligam para mim, para a gente conversar sobre futebol, sobre clube, sobre gestão, que parabenizam, que quer... que seria bom a gente sentar para conversar, que liga para... Então, eu acho isso muito bacana. E, assim, que bom que eu consegui estudar um pouquinho mais. Mas, Maria, por que você disse... Desculpa, não, só para fechar. Por que você disse que o futebol te endureceu e que te deixou com uma cara de um general? Para que tem que ter cara de um general? Por que não pode ter cara de uma... De Maria? De Maria, de uma rainha, de uma empresária. Por que para ser forte, e firme tem que ter cara de um
Artigo masculino. Você acredita? Eu usei essa metáfora e depois eu refleti, porque às vezes a gente usa umas palavras, até disse assim, gente, se vocês querem, por favor, me seguir, não façam isso, porque criem a própria rede social de vocês, porque tem dias que a gente se expressa de uma forma que, dependendo do contexto e as emoções. Um dia eu participei de uma reunião, eu estava ali na elite do futebol cearense, e aí eu, inocentemente, levantei a mão pedindo a palavra, e eu pedi a palavra, e eu falei, olha, por favor, eu quero falar, olha, a gente vai... Aí não deu certo, aí eu bati a mão na mesa e tive que falar. Ali eu me senti, foi logo que eu cheguei, eu me senti mal, porque aquelas pessoas não tinham aproveitado o melhor que eu tinha naquele momento. Eu precisei extirpar o pior naquele momento para poder dizer, olha, vocês vão ter que me ouvir, né? Não foi assim, vou dar a palavra aqui para Maria, até porque, então, eu comecei a ter posicionamentos bem duros, né? E, às vezes, eu disse, olha, agora eu quero falar, a palavra é minha, né? Eu tenho direito a essa palavra. Eu tive que, muitas vezes, fazer isso, embora tenha aquele acolhimento, mas, velado nisso, nós sabemos que tem muitas coisas que, se você não endurecer mesmo, assim, não tiver que, olha, peraí, que a minha opinião agora é essa, que essa sua opinião aí para mim não é opinião, isso aqui você está me embargando por isso. E aí eu senti que, com o tempo, até mesmo com o tratamento de outras pessoas, em lidar com determinadas pessoas, porque as relações interpessoais dentro do futebol nem sempre elas são eficazes, né? Porque existe todos os níveis de entendimento ali, né? Partindo da pessoa que sabe que tem um entendimento porque teve uma formação para determinadas coisas, até aquela pessoa que você tem que repetir muito lentamente para que a pessoa entenda o que você quer, né? E você tem que juntar e montar esse quebra-cabeça. E aí, no dia a dia, são muitas demandas mesmo. E aí você tem que dar uma endurecida mesmo, porque assim, eu sou muito participativa, eu gosto dessa coparticipação das pessoas, mas tem horas que não dá mesmo, você tem que assumir posturas bem rígidas. Eu vou, pessoal general, agora eu quero ser rainha do xadrez. Arrasou! Maria José pode ser também uma czarina, né? É uma coisa forte também, uma czarina cearense. Nossa! Fica bonito. Bom, aqui Norton Cap eu falo de Porto Alegre. E antes de falar sobre o Ari e sobre a campanha do Atlético da Série B, eu queria apenas duas curiosidades. Uma, você falou que você foi aclamada nesse seu momento de transição. A minha curiosidade, nesse grupo que te aclamou, tinha alguma outra mulher? E a outra pergunta, você fez um trabalho de reestruturação da categoria de base do Atlético, em que você trocou um bar que tinha bebida alcoólica por alimentação, educação e treinamento. E um pouco do que tu falasse aqui para nós já reflete o teu pensamento, né, de modificar estruturas. Até onde você pretende chegar, onde o Atlético pretende chegar nessa questão das categorias de base? Então, quando nós viemos, porque nosso projeto piloto, primeiro nós fizemos um projeto piloto no clube de Horizonte, né? Horizonte Esporte Clube, aqui da região metropolitana. Quando nós recebemos o Atlético era a Uniclinic ainda, né? E realmente eles tinham esse ambiente de alugar campos, de terceirizar, e eu, quando eu cheguei lá, eu achei muito desagradável, porque tinha realmente um bar, né? Então, a gente já tinha uma filosofia pensar, assim, eu já tinha um conjunto de pensamentos em relação ao que nós queremos para a formação. Como é a vida do Ari? Como é que ele cresceu? Então, tudo foi baseado na história dele, que eu fui escrevendo, e tudo isso a gente foi tornando isso concreto. A primeira coisa, Maria, vamos alugar os campos. Tem racha. Pode trazer cerveja? Não pode. Não pode, porque é um lugar de formação. Aqui eu vou ter os meninos da base
transitando aqui dentro, e a gente não pode ter bebida. Ah, Maria, mas ali tem um bar. Não, o bar ele pode beber lá fora. Aqui não, aqui dentro do clube não tem churrasco, não tem cerveja, não tem bebida, não tem essa apologia à coisificação da mulher, não tem. Nós temos que ter realmente uma postura. Ah, mas se não vai longe, eu não me importo, pode ir só até o final do ano, mas vai ser intenso. Então, se preparem, vai vir muitas críticas. E então nós conseguimos trazer, assim, os meninos até 20 anos, eles não bebiam de jeito nenhum, porque o normal é que meninos tenham de 20 anos nos times e eles saem para farra, né, bebem, tudo aquela coisa. Aqui chama barca, né, depois do jogo as pessoas vão beber. E aí eu falava muito, assim, o Vitor era muito exigente, né, que era o diretor, infelizmente ele saiu, mas a gente tinha esse pensamento de formar, de dar uma oportunidade para eles, esse discernimento acontecer, a gente tinha que mostrar o que era realmente certo para ser um atleta. O que você precisa para ser um jogador? O jogador joga 90 minutos. Ele tem que ter resistência, né? Ele tem que ter força, ele tem que ter capacidade de explosão, ele tem que ter pensamentos, porque ele corre mudando de direção o tempo todo, então ele tem que ser inteligente. Então, se o menino passa a noite inteira acordado, bebendo, se desgastando, ele não vai conseguir treinar para ser essa pessoa dentro de campo, o jogador, né? Então, ele tem que ser atleta a semana inteira para ser um jogador durante o dia do jogo, né? O treino dele tem que ser intenso tanto quanto o jogo. E o comportamento dele de recuperação depois do jogo não vai permitir ele sair da crioterapia de repente, né, do DM, porque está fazendo lá um recovery e beber. O que foi que eu fiz? Como é que eu vou suplementar essa pessoa? Porque você sabe que nós, infelizmente, o material humano, né, não sei nem se essa palavra cai bem, mas é muito desnutrida, né? Quando o menino chega para a gente, ele vem cheio de deficiências de tudo, né? Nutricional, psicossocial, vem tudo. Então, você tem que fazer esse trabalho. Então, isso não combina com o par. Então, nosso sub-20, ele era conhecido justamente por esses... É claro que os meninos, eles são criados longe de casa, depois eles são educados pelo celular e começam a, né, querer fazer parte de grupos, aí já vem a primeira tatuagem, já vem o primeiro brinco, aí faz aquelas coisas no cabelo, que fica horroroso, mas a gente diz que é bonito, porque a autoestima deles tem que estar lá em cima, mas é horroroso. Mas eu digo que é bonito, porque é o indivíduo, né, a escolha. Então, nós começamos a pensar que se você se formar, se você tiver um conhecimento, se você tem que conhecer seu contrato, você tem que conhecer seus direitos, você tem que entender quando uma pessoa disser que vai empresariar a sua carreira, que intencionalidades eles têm por trás disso, né? Tanto que nós criamos uma empresa de agenciamento de atletas para que eles sejam agenciados pelo próprio segmento, né, do Atlético, porque de repente nossa, vi cada situação acontecer que os meninos acabam perdendo a carreira deles, né? E é muito difícil essa transição de saltar da base para o profissional, por todas essas questões. Então, a gente, às vezes, Maria, pode fazer um churrasco, vamos fazer aqui no clube? Não, o clube é para treinar, não é para fazer churrasco. Churrasco da churrascaria, vai lá. Vai fazer lá, né? Aqui não. A educação ainda é o nosso melhor sustento. Sensacional. Em cima disso, Maria, porque eu acho que um dos focos que você sempre teve foi o desenvolvimento de jovens talentos, mas em todos os aspectos. E acho que era a Uniclinic ainda, teve um jogador jovem da base que teve que sair do clube porque ele simplesmente não queria estudar. Acho que isso aconteceu, acho que era a Uniclinic ainda. A gente tem escritório lá em Portugal e anda lá para Portugal, anda um pouco pela Espanha também. Isso sempre me chamou a atenção lá, principalmente na Espanha. A importância do estudo e da formação como um todo para o atleta, né? Isso faz parte da tua formação também, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco disso, porque isso é importante para a nossa empresa, é uma das coisas que nós defendemos muito, que é a importância da educação para o desenvolvimento, da informação como um todo. Não se fala em formação só como atleta, naquilo que ele precisa saber para o jogo,
mas a educação integral como um todo para formar, antes de um atleta, formar um cidadão. Qual é a importância disso para que nós tenhamos ali na frente um bom atleta, um atleta que consiga entender a importância do que ele faz dentro de campo, a importância e o exemplo que ele dá fora de campo, como ele tem que defender e valorizar o clube que está o contratando. Enfim, me fala um pouco disso que tu defende, que nós também defendemos, que é a educação como um todo para nós termos um grande atleta de verdade. Pois é, às vezes, no início, as pessoas nos chamavam de doidos, né? Vitor e eu, as pessoas chamavam de doido. Ninguém faz futebol assim. Mas se a gente não começar a fazer, ninguém vai fazer. Então, se ninguém faz, a gente vai fazer, então vai ser o começo, né? Primeiro, uma regra para jogar na categoria de base que eu acho fantástica. Tem que estar estudando para poder entrar no BID, né, nas competições da CBF. Ótimo. Aí já facilita muito. Então, o menino tem que começar a estar matriculado, né, e a gente vai monitorando isso, para muita ajuda dos pais. Realmente, o atleta, ele se comporta de uma forma bem diferente, né? Ele não tem muito essa vontade de estudar, né? E aí, foi justamente quando eu conversei com o dono do Colégio Dragão do Mar, que hoje ele nos dá bolsas de estudo, né? Inclusive tem um zagueiro que já está fazendo educação física, ele fez no ensino fundamental, terminou em médio, e agora está na educação física. Então, nós temos que ter o conhecimento contextualizado. Ora, se os meninos da base têm um problema para estudar, então vamos contextualizar, né? Vamos pegar o conhecimento de física, de matemática, de biologia, porque a gente pode aplicar tudo ali dentro da formação deles. E isso não vai mudar a diretriz da educação, isso vai mudar só o assunto. Mas aí você pode aplicar na biologia, na nutrição, você pode aplicar a biologia onde você achar que vai intermediar o saber. Uma coisa que eu fiquei muito preocupada foi quando eu sempre li o problema da exploração sexual na base, né? A pedofilia e a exploração sexual. A prostituição, porque você começa a entender que é uma coisa que começa tão inocente mesmo, que as pessoas até se permitem, e assim, quando eu digo se permitem, é claro que eu não estou acusando as pessoas, né? Estou dizendo assim, mas eu queria ter um tênis, eu queria ter um celular, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer são contratações de profissionais que entendam que é responsabilidade dele a formação daquele garoto, né? E que vai existir barreiras para que ele não queira se expandir para nenhum lugar. Ali ele está seguro, ali ele está... tanto que eu dizia assim, olha, se aqui tiver algum caso desse de pedofilia, eu não chamo a atenção, eu chamo a polícia. Por quê? Porque nós temos que educar os cidadãos a conquistar as suas coisas pelo trabalho, né? Não tem essa de, eu queria um dinheiro emprestado. Não, você vai ganhar o dinheiro que você for ganhar, o que foi pactuado aqui. Não vai ter dinheiro a mais ou a menos, porque você é amigo do fulano, do ciclano, do beltrano. Você tem que... Então, isso, às vezes, você não consegue... Às vezes eu fazia um texto, né? Levava aqueles textos bonitos que a gente não monta a formação, era a formação para o desenvolvimento do mundo. Eu mesma fazia aí essa parte. E aí, quando eu saía do auditório, eu encontrava os textos jogados no lixo, na máquina da academia, né, e tudo. Aí só um momento. Desculpa, porque eu estou em casa. E aí, aqui, de vez em quando, passa a família, né? Claro. Então... Nós também estamos em casa. Tirando o Luiz Henrique, né, Luiz? Que está lá na nossa Go Manage, nós estamos em casa, né, Norton? Todo mundo resolve aparecer. Para alguns é mais difícil, Maria. Para alguns é mais difícil. Eu tenho que estar aqui. Então, assim, a questão educacional, ela
ela perpassa por muitos campos, e a gente diz assim, olha, o porteiro tem que ser formador, o cozinheiro tem que ser formador, e aí a gente começava a expandir a responsabilidade para todo mundo, porque não é só a escola, né? O menino pode ir para a escola, ele pode tirar uma nota que ele nem sabe daquele conhecimento, que é justamente essa seriedade das pessoas se aprofundarem para dizer assim, olha, tudo bem, beleza, eu tenho um diploma, mas eu sei realmente o que eu estou falando. Então, as pessoas precisam de entender que quando se propõe a formar seres humanos, elas vão receber pessoas cheias de problemas, cheias de incertezas, de inseguranças, e isso reflete dentro do campo. Tem um atleta que ele é muito bom, que ele é bom fisicamente, ele tem força, ele tem explosão, ele tem resistência, mas ele não tem segurança de concluir uma jogada. Então, você tem que ir lá fora do campo para entender onde é que está quebrado. Porque não é dentro do campo o problema dele, é lá fora do campo. Então, existe muita beleza nisso, é muito difícil e não tem dinheiro. Essa que é a verdade, né? Então, a gente tem que ir falando, para ver se alguém um dia dá um estalo e acorda e começa a dizer, poxa, é a educação mesmo que tem saída, é pela educação que a gente vai conquistar coisas. Hoje nós vivemos tempos de vitimismo porque nós não cuidamos de deixar cada pessoa, empoderar cada pessoa no seu lugar no momento certo, pela educação, né? O meu irmão ele é agrônomo, né? Ele tem doutorado em agronomia, e ele é muito simples, e é o que é natural das pessoas, é você existir como as árvores, você cresce, ninguém vê, mas você está ali, fazendo parte, e nós precisamos fazer com que as pessoas também façam de sua colaboração enquanto humanos, mas não precise o tempo todo dizer, eu sou especial, olha aqui para mim, eu conquistei porque eu sou especial, porque os outros não podem fazer e eu posso. Então, você tem que realmente dizer assim, olha, eu sou um ser humano, e de onde eu estou falando, eu queria que você me escutasse, porque a gente pode trocar os saberes, né? E a educação no futebol, ela existe, aliás, ela exige muita vontade de fazer. Por quê? Porque existe uma rotatividade de atletas muito grande nos clubes. Um dia o menino está aqui, outro dia ele está lá, então onde ele estiver, ele tem que ter uma plataforma de ensino, de formação continuada. É o que nós estamos propondo no Atlético. O Valdson, que é o nosso zagueiro, inclusive, quando ele foi embora a primeira vez, ele já com 25 anos, ele precisava concluir o ensino fundamental e médio, e aí a gente foi justamente o aluno piloto. Vamos ver como é que funciona aqui, Emanuel, que é o dono do colégio. E a gente fez com que o Valdson estudasse de onde ele estivesse, e o Valdson voltou para o Atlético, terminou o ensino médio, e esse ano ele ingressou na faculdade. E como a carreira de atleta é muito curta, ele pode ficar dentro do futebol, né? Sendo educador físico, sendo fisiologista, eu estou sendo mais otimista, porque fisiologista quer ser Deus, desculpa, fisiologista, mas os que apareceram para mim é mais ou menos isso. Então, nós temos que investir nesse ser humano e cobrar do atleta dentro de campo o 100% dele, né? Maria José, professora, rainha, como é que nós vamos chamar ela, Norton? Czarina. Que olhar maravilhoso que você traz para o seu clube, viu? Porque a gente fala muito disso, né? A importância da formação desses meninos, a gente está falando de meninos que serão o amanhã, que serão atletas, serão ídolos, eles serão um exemplo para muita gente. E eu queria te dizer, primeiro, que eu entendo muito bem o que você fala de querer passar essa ideia de general quando você é uma rainha. Porque se hoje com esses meninos aqui, é porque eles respeitam o meu papel enquanto mulher que ama futebol. E por isso o Luiz traz uma visão muito legal, né, de pessoa que entende o lugar de todos nós aqui. Mas durante 20 anos, enquanto repórter, eu trabalhava como um menino, de calça e camiseta. Eu nunca fui de vestido a nenhum estádio, porque eu não queria que me olhassem e dissessem, opa, aquela lá é mulher, olha ali, ó, dá o microfone para a mulher. E eu também levantava a mãozinha, Maria José, e o microfone não vinha em mim, não, Maria José. Então eu entendo quando você fala
de general, né? Eu entendo muito, mas você é uma rainha trazendo tanta coisa legal, tanta bagagem importante aí para esses meninos. E eu queria te perguntar até dentro disso, que olhar você traz, além desse da formação que é tão importante, que a mulher tem que o homem não tem? Por que não? A gente tem um olhar diferente? Eu acho que sim. A minha assessora, Mara, quando ela chegou, eu passei muito tempo com uma assessora. E aí eu trouxe uma moça, né, que ela era da torcida, dizia que aquela torcida era doente pelo time, só que agora ela desadoeceu. Agora ela é do meu time. Que legal. E assim, foi um desafio, né? E é esse olhar mesmo, esse olhar de cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, como o Atlético é um time pequeno, nós somos poucos, então, assim, de vez em quando a gente precisa dizer assim, olha, esse jogo foi muito duro, esse aqui teve um estresse, mas eles venceram. O que a gente faz, né? Então, ao invés de promover aí uma premiação para beber e não sei o quê, eu vou para a cozinha e vou fazer o almoço de recepção, porque vai ter um prato diferente, porque vai ter uma acolhida diferente, né? E a gente sempre fica de olho e fica disponível 24 horas para eles, para que qualquer coisa, qualquer intercorrência que aconteça, eles estão ali apoiados, né? A gente diz, Maria, você é a mãezona, só sou mãe da Mariana, não sou mais mãe de ninguém, só da Mariana. Vocês têm que entender que eu sou gestora, e eu sou uma gestora que faz uma gestão não só do futebol, de um clube de futebol, mas também eu trago esse cuidado, claro, um cuidado materno, um cuidado de empatia, né? Você estar no lugar do outro é muito difícil, então eu fico imaginando esses meninos que ficam longe de casa, da família, e isso ocorre não só com o atleta, que ele é nosso centro, mas a técnica também, ela tem esse desafio de ter essa formação continuada, né? E recebe toda a nossa atenção. Então, geralmente é uma salada que vai a mais, é um mimo, quando for viajar. Ontem mesmo foi engraçado, toda vez a gente planeja a viagem, né? Então, o que é que vão lanchar na viagem? Aí, vamos fazer o quê? A gente fica procurando os cardápios para ser bonito, para ser cuidado, né? Para a pessoa sentir. Às vezes eles nem veem essa diferença, mas sem aquela diferença, talvez eles sintam essa falta. Então, muitas vezes, quando os atletas saem do Atlético, uma coisa que eu gosto de ouvir é justamente isso. Eles, Maria, não tem outro clube que trate a gente igual o Atlético trata. Então, é justamente esse equilíbrio entre homens e mulheres que trabalham no Atlético que a gente consegue fazer esse emaranhado de cuidados, né? Que não é uma competição, mas uma soma. E onde vai aquela dureza do campo, a exigência, a pressão, eu também pressiono, também exijo. Os resultados de futebol, mas vai também aquele mimo. Por exemplo, quando a gente está assistindo o rachão, a gente brinca, né? Diz que é o VAR, diz que é isso e aquilo, para descontrair, porque é muito importante, principalmente um clube de futebol que tem um presidente direto lá, né? Que está sempre disponível, sempre lá na sala ou no campo acompanhando os treinos. Isso é um diferencial realmente. E no início, quem desenvolvia os uniformes era eu, todo o meu modelo de estilista, né? Aí a design dava assim uma melhorada. Então, essa sensibilidade, né, que vai se expandindo e contagiando os outros, eu acho que vem desse poder feminino, né? Eu sou mulher, penso como mulher, adoro o meu fazer, né? O meu fazer de mulher, essa coisa delicada que nós... No dia a dia não dá para ser muito delicada, mas aqui, assim, minhas pequenas coisas, as delicadezas das minhas coisas, eu levo para dentro do futebol, e isso acaba sendo uma soma muito importante. Maria, agora eu quero focar nessa questão aí, tu falasse na tua resposta para a Eduarda sobre a questão das dificuldades de jogos. A campanha do Atlético, ela foi tensa na questão dos mata-matas, né? Ganhou do Paragominas,
perdeu, se classificou no saldo de gols, no gol feito fora de casa, no 2-1 fora de casa. Depois, contra a Ferroviária, no interior paulista, eliminou nos pênaltis. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: em que momento você teve dúvida sobre o acesso e em que momento a presidente Maria José Vieira teve certeza do acesso? Onde você se sentiu realmente que vai dar, que vai conseguir, que vai atingir o projeto? Lembrando, né, Norton, que a Ferroviária era o time de melhor campanha da Série D, favorito absoluto para a classificação, para o acesso e até para o título. Exato. Boa. Exato. E aí, eu sempre eu gosto muito que me façam essa pergunta, porque aí eu me deleito, esse ano eu me deleito. Olha, vocês não imaginam as dificuldades que nós estamos passando em relação à situação financeira, né? Parece até impróprio falar isso, só que para mim essa impropriedade não existe, essa coisa, eu gosto que as pessoas saibam o que você faz, que até você dá coragem às outras pessoas, né? Talvez essa proibição de não falar, você tem que dar informações para as pessoas. E assim, nós estávamos passando e estamos passando uma situação dificílima, né, por questões financeiras, porque o único mantenedor é o Ari, e o Ari parou de jogar em julho. E aí, o Ari ficou desesperado: Maria, nós não vamos disputar a Série D. Eu falei: não dá, amanhã é o último dia para desistir, não tem como a gente fazer isso. E se a gente desistir na competição, a gente vai sofrer sanções, né, e tem as penalidades, os clubes que existem e tal. Então, nós vamos ter que jogar a Série D. Aí, não, Maria, mas não tem condição, porque não vai ter dinheiro. Nós vamos jogar. Se vira aí para dar dinheiro, né? Só que a situação, nós não temos patrocínio, né? Não tem quem chegue, por exemplo, na nossa camisa tem o hospital Uniclinic, porque a gente faz uma parceria que eles nos atendem quando a gente precisa, só que a gente paga. E também pelos valores que o doutor Vanô sempre, que era o dono do time, né, e eu quis, e o Dragão do Mar, que nos dá a bolsa de estudo. Então, nós não temos dinheiro, né, dado por ninguém. E aí, nós começamos, ia dando jeito, ia fazendo uma coisa e outra. Não foi como eu sempre pensei nesses 4 anos, como a gente vinha acontecendo, e foi justamente, eu tive a certeza que nós subiríamos, porque quem decidiu isso foram os atletas. Quem decidiu isso foi a comissão técnica. Nós vamos subir, presidente, nós vamos subir. Nós não temos premiação de jogo, nem tivemos premiação de jogo do Campeonato Cearense. Hoje nós acessamos já a vaga da Série D do próximo ano, se Deus quiser, não vamos precisar, claro que a gente acessou a C. E a gente já foi mãe de casa, né, ele deu uma vaga para ele. E aí, a gente também ainda está com, assim, se Fortaleza for para a Libertadores, ainda fica uma vaga aí da Copa do Brasil, né, a ser conquistada por nós. Olha, de novo, já seria 2 acessos à Copa do Brasil. E aí tem muito dinheiro, Copa do Brasil, né? Muito dinheiro descontado também. Mas aí seria nossa redenção, nesse momento. Então, quando eu vi que, na primeira vez que nós disputamos a Série D, foram 6 jogos na primeira fase, agora seriam 14. Puxa vida, agora que a gente não tem dinheiro, 14 jogos, né? Só que nós temos uma equipe muito resiliente. O meu supervisor, que é o Moacir, ele já está há muito tempo no futebol e eu confio muito, né? Quando ele fala: Maria, os 3 pontos que passa, a gente vai falando ali com um, vai falando ali com o outro, pede o fornecedor para dar uma segurada. A gente não tem patrocínio, mas acaba encontrando pessoas que nos ajudem nesse sentido, né? De confiar mesmo que a gente vai honrar todos os compromissos. Então, eu tinha certeza que a gente subiria por isso, por conta do abraço que todos os atletas deram ao clube, porque eles sabem que eles são cuidados, né? E por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja financeiramente, eles cuidaram desse campeonato com esse zelo.
Graças a Deus não faltou alimentação, nunca faltou a logística deles, né, para jogar bem o jogo, para estar bem no jogo, a gente sempre esteve ali acompanhando, mas você sabe que a questão de dinheiro é uma coisa muito difícil que mexe com qualquer ser humano, né? Nós não temos psicólogos somos nós mesmos, infelizmente, não. Eu acho que todo clube de futebol era pelo menos para ter um recurso específico para cuidar da sanidade mental de todo mundo. A saúde mental é uma coisa muitíssimo importante, porque é muita pressão, é muita frustração, existe ainda aquela vaidade, né, que as pessoas acabam comprometendo outras coisas. Então, graças a Deus, eu não tive dúvidas que faríamos um grande trabalho. E eu também, quando nós nos aproximamos e jogamos contra a Ferroviária, eu não tinha para os pênaltis e a gente ia conseguir passar. Não menosprezando o trabalho da Ferroviária, que aquele goleiro deles é maravilhoso. E eu gosto muito do trabalho de goleiros. Então, só que o meu goleiro também estava determinado. Cada um pegou 4 pênaltis. Então, o acesso se deu com meninos de base. Tinha hora que a gente jogava só com meninos, que estão na transição ainda. O Eric Pulga é um destaque do time, ele só tem 21 anos, ele fez 21 anos um dia antes do jogo da Ferroviária. É muita responsabilidade para um menino dizer que você vai acessar um campeonato desse, né, a vaga de um campeonato desse. Você joga a responsabilidade para eles, uma responsabilidade que ele nem mediu ainda, né? E nós temos outros meninos. A gente, com todas as dificuldades, nós conseguimos acessar a Série C. Então, tem dias que nossa súmula vai meninos, um outro suspenso, a gente fica triste, poxa, como é que a gente vai para o jogo, mas a gente acredita. Então, subir, né, ter esse acesso foi uma alegria, só que eu ainda não estou totalmente feliz porque eu não consegui planejar nada, e o que eu não planejo eu não posso me alegrar, porque eu não gosto de andar em lugares Maria, que eu não conheço sem um mapa. Mas, Maria, teu depoimento foi impressionante e eu notei a tua emoção, porque tu realmente traz algo que é difícil que alguém venha e se exponha dessa forma. Tu mesmo colocasse, né, que é um tema meio tabu falar dessas questões, né, porque ainda mais num momento de euforia como esse que o clube está vivendo. Então, eu agradeço aqui a tua generosidade em compartilhar conosco esse momento e parabenizo de forma agora aqui em nome do Golcast aqui o trabalho de vocês e essa conquista tão importante, tão difícil e tão dramática como tu estás nos contando. Muito parabéns e realmente é muito, muito bacana ouvir esse teu depoimento e saber, né, a gente que trata o futebol aqui, como a Eduarda fala, de um jeito diferente e que às vezes a gente trata de um mundo muito cheio de glamour, né? Quando a gente ouve um depoimento desse, a gente também acaba sendo tocado por isso e realmente foi muito bacana. Eu vou contar um negócio para vocês, que depois que vocês me titularam aqui a possibilidade de rainha, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Zarina. Porque elas são mais... Quando ela ficar conhecida no Brasil inteiro, né, seja pelo adjetivo rainha ou Zarina, ela tem que dizer que, olha, foi aqui que nasceu esse título. Não? Com certeza. Eu ultimamente... Ela volta e a gente dá a coroa para ela, gente. A gente faz toda a cerimônia. Obrigada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tão interessante essa história do glamour que a pessoa, no início, quando a pessoa diz, mas já teve uma fulana, não sei o que foi presidente. Aí a pessoa diz assim, e quem era? Como que é o nome dela? Porque a da Maria ninguém vai esquecer o nome dela. Então, assim, eu ficava assim, olha, gente, não tem glamour em ser presidente. Tinha um clube que você tem que lutar todos os dias para que ele aconteça. A nossa construção, na verdade, eu demoli o clube todinho. Eu demoli as arquibancadas, eu demoli tudo, porque estava tudo saturado lá e eu achava horrível e risco, e a gente tinha que... Nós ficamos com um CT, com 3 campos, mas com estrutura... Na minha sala tem 3 pessoas trabalhando, então
só para vocês tirem, né? A gente, de vez em quando, vai arrumando aqui um DM, daqui a pouco o DM não dá mais aqui, vamos fazer aqui do outro lado. Então, a gente sempre está buscando soluções para realmente ter um espaço físico dentro. Mas se você chega lá, se você vier a Fortaleza, vocês vão vir, se Deus quiser, e vão lá na Lagoa Redonda, aqui, né, que eu moro perto, e vocês vão sentir uma paz quando entra, porque realmente é um espaço de construção que a gente acredita na formação humana, seja dos garotos da base, seja do profissional que já rodou em 20 clubes e que eles nunca olharam para ele, apenas pediram para ele fazer gols. E aí, eu vinha hoje no caso, Sérgio, vamos logo, olha aqui, Mara, me dá a tua maquiagem, vai ser dentro do carro. Vai maquiar dentro do carro? É assim, porque pelo menos não vai parecer muito doida. A gente não dá para ir para o salão, não dá para ir, tem que ser aqui, pelo menos para homenagear as pessoas e não aparecer de qualquer jeito, né? Agora, Maria, porque não tem esse tempo, não tem esse glamour de você estar... eu marco o salão para mim, marca lá o negócio. Não tem. Eu fui dar uma entrevista uma vez, menina, essas calças estão muito, muito engilhadas, pega aqui uma... Aí Mara falou assim, põe água ali, traz ali uma panela com água quente, vamos passar essa calça aqui, você vai passar a calça com água. Aí Mara disse, olha, eu tenho um vídeo, depois acho que vai ser valioso, você vai vender por milhões futuramente. Mas porque são essas coisas. Essas resenhas, eu não levo muito a sério essa vida, da minha vida pessoal, assim, realmente minha vida se reduziu a isso, né, assim, me internei no futebol, mas eu procuro esses pontos de leveza, porque você parecer muito intocável, você parecer muito que você não é, você esconder coisas, os atletas sabem de todas as dificuldades que a gente passa, porque o goleiro reúne todo mundo lá no campo, que a gente vai sentar para conversar, porque é, sim, obrigação da gente passar para eles, dizer o que está entendendo, dar uma satisfação. Não tem dinheiro, a gente fala que não tem dinheiro, vai chegar, não sei quando não, vamos esperar, quem não quiser pode pegar a rescisão, vai embora. Porque, quando tiver dinheiro, eu pago. Porque não adianta a gente ficar iludindo as pessoas. Eu acho horrível esse negócio, desculpa quem faz isso, mas eu detesto as pessoas que ficam colocando aquela vida perfeita na rede social. Isso causa que parece que a pessoa nem suor não tem. A gente tem que quebrar essas barreiras e fazer com que as pessoas se tornem reais, né? E o meu propósito é muito simples, é isso, né? É essa coisa de desenvolver pessoas e que as pessoas saiam felizes da nossa presença. Às vezes não sai muito não, mas saem melhores. Maria, eu ia até chamar a atenção, gente, a Patrícia Amorim, né, que foi presidente do Flamengo, você lembrou de mulheres, né, que já passaram por isso que você passa. A Patrícia foi uma que teve depressão, né, então a gente sabe, assim, que é um cargo de peso, é uma luta diária, como você fala, e que muitas vezes tem consequências, né, a Patrícia enfrentou realmente esse drama, imagina, presidente do Flamengo, né. Nossa, eu quase chorei. Disso, né, gente? De glamour não tem nada, é trabalho mesmo, é luta, né? É sufoco muitas vezes. Você tem que, por exemplo, eu tenho a minha família, eu moro com a minha mãe e minha filha. Então, eu tenho que dar uma satisfação para elas, porque eu fico muito tempo fora de casa, eu fico muito tempo trabalhando, eu chego em casa, eu estou sempre... Porque, infelizmente, o fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta só até lá, não, ele vai embora, pronto. Ninguém vai ligar para ele. Agora, presidente... Você está na rua, as pessoas, presidente mesmo, meu nome é Maria. Ah, mas você é presidente do Atlético. Ah, tá bom, mas meu nome é Maria, me chama de Maria, por favor. Né? Eu fui a Majorlândia, que se vocês vierem aqui, nossa, as praias do Ceará são lindas, né? E eu fui, depois de muitos anos que eu na praia, talvez 20 anos, eu fui a Majorlândia, passar um final de semana. E lá eu me encantei com o lugar e a simplicidade das pessoas. Então, lá eu pude ser Maria por pouco tempo, porque eu criei um projeto de futebol que eu chamei de Atlético Social, para que eles se pertencessem ao Atlético, né? Inclusive, tem um menino de lá que é nosso, do Atlético, que está no Fluminense, na base do Fluminense. E isso me dá muito orgulho. E o que eu quero é poder fazer esses meninos ter essa possibilidade de sonhar. Maria, falando em propósito, pelo que eu sei, e corrige-me se estiver errado, o teu
teu mandato termina em maio de 2022. Ou seja, você será presidente do Atlético na Série C de 2022? Isso ainda é uma incógnita. Olha, depois de 2020, que eu sobrevivi a essa pandemia, que nós definitivamente nenhuma classe social estava preparado para passar por uma pandemia, né? Epidemias até a gente ia lidando, até mesmo porque por causa da minha formação em saúde, mas por pandemias não. Pandemias é uma coisa mais complicada. Depois que eu sobrevivi a isso, eu vou para o estádio, eu grito. Antes eu era bem comportada, ninguém me barra, mas eu não tenho ainda essa... Eu não sei, eu não planejo grandes coisas para mim, né? Eu projetei grandes para o Atlético a longo prazo, mas, assim, eu não planejo me vendo nisso, né? Não, porque seria também um egoísmo meu não deixar as pessoas vivenciarem uma coisa tão importante como essa. É claro que essas pessoas, elas deverão estar no processo para que elas compreendam o processo, para quando chegar elas entenderem que tem que dar uma continuidade, melhorar o que não foi possível ainda ser melhorado, né? E aí, mas assim, eu ainda não me vi jogando a Série C. É claro que eu tenho que fazer um planejamento daqui a pouco, porque terça-feira já começa um outro campeonato aqui, que é a Taça Pátrio Lopes, que também acessa a vaga da Copa do Brasil. Tem um time prontinho para jogar. Maria, está com 5 anos que eu não tenho férias. Deixa eu te fazer uma última perguntinha. Eu sei que o programa está acabando. Eu sempre faço isso. O programa está acabando e eu sempre faço uma última pergunta. Eu tenho uma curiosidade também. Um dia a Eduardo e o diretor vão me botar para fora daqui por desobediência. Né? O presidente, não tem como mandar embora o presidente, né, Maria? Não tem. Mas aqui quem manda no programa é Maria, aqui quem manda no programa é mulher, não tem cara de general, mas a gente obedece, não tem. Então você não vai agora. Aqui em Brasília, eu convivo com clubes que jogam a Série D. São dois, né? Brasília tem vários clubes, mas tem dois. Da Luísa, né? Que agora não tá... Da Luísa, exatamente, que é o Brasiliense, né? São os dois clubes mais importantes daqui, o Gama e o Brasiliense, que já jogaram Série A. Né? O Gama jogou 5 anos Série A, o Brasiliense jogou alguns anos. O Brasiliense foi vice-campeão da Copa do Brasil, jogou uma final contra o Corinthians. São clubes que eu não entendo por que há tantos anos estão na Série D. O Brasiliense não tem problemas financeiros, é um clube empresa, tem um dono, que é o pai da Luísa, um dos homens mais ricos do Brasil. E o Gama é um clube grande, que tem torcida, tem estrutura, tem uma cidade apaixonada por ele, mas são clubes que não conseguiram ainda se estruturar de uma forma para sair da situação que se encontram. E a gente sabe que clubes de Série D, principalmente nesse período de pandemia, sofreram horrores. Quase todos os clubes, a única receita que eles tinham era da sua torcida. Os que tinham torcida, porque alguns têm pouca torcida. Se pegar o Gama num jogo que não tem público, que não tem televisionamento, que eles perderam todas as receitas. Então, eu entendo a dificuldade que não só o Atlético deve ter passado, como todos os clubes de Série D e Série C. E eu vou te fazer uma pergunta direta, tu responde se quiser. O Atlético hoje, ele tem dívida? O Gama fez uma dívida enorme durante esse período de pandemia. O Brasiliense não tem problema de dinheiro, mas o Atlético fez dívida. O único investidor é o Ari. Esse novo projeto, que agora virou uma lei dos clubes de empresa, seria uma saída para um clube que me parece ter projeto e ter propósito como o teu? O salário dos atletas, né? Do mês de agosto e setembro. Nós temos que estamos tentando, correndo atrás para ajeitar isso, né? É a nossa dívida. Eu não vou esconder isso de ninguém, acho até impróprio a gente não ser sincero, né? Há tanta mentira nesse país. Desculpa, qual é o tamanho da folha do Atlético? Não, a nossa folha é 150 mil, no máximo. Eu estou falando 150 mil, não é só de atletas e comissão. 150 mil. Porque aqui fazem folha de 350, 400, 500 mil reais e não chega onde tu chegou. Sabe qual é o nome disso? Deixa eu falar. Né? Já entendeu qual é o nome disso, né?
É trabalho, é boa gestão, é clareza. O que eu falo na roda de oração, toda vida eu gosto de falar, e eu repito muitas vezes, a força do trabalho é infalível. Uma vez a gente perdeu um jogo importantíssimo, nós tínhamos que ganhar, e aí eu gritava assim para eles, acho que umas 10 vezes, eu quase não paro de falar. A força do trabalho é infalível. Eu fui a cada um deles e falei assim para eles, na roda de oração depois do jogo, a força do trabalho é infalível. A força do trabalho é infalível. Você tem que entender que tudo é possível, ao que crê, mas ao que faz também. E a força do trabalho é infalível. Se você conseguir entender que o seu trabalho ele não vai falhar se você realmente se der e se melhorar, eu tenho certeza que ele é infalível. E todas as vezes eu falava isso, embora que não tenha uma profundidade imediata neles, mas reverbera depois, né? E eles vão conseguindo sonhar e fazer e se superar. Nossas despesas são poucas, o nosso dinheiro aqui é pouco também. Aliás, o nosso dinheiro aqui é quase nada, não tem mais dinheiro. Então, a gente vai ficar dando jeito, claro que vamos honrar nossos compromissos, e é por isso que eu disse que eu tinha certeza que a gente subia, porque os nossos atletas e comissão técnica, eles escolheram fazer isso, né? Eles escolheram, quando eles abraçaram essa verdade, que eles poderiam fazer isso, que era uma vitrine para eles também, porque o Atlético é uma ótima vitrine. É um clube sério, é um clube respeitado, é um clube pequeno ainda, muito pequeno, que não tem nem essa torcida expressiva, mas a gente já vê a paixão das pessoas. Olha, Maria, eu quase morro assistindo o jogo, olha que bacana, fazendo postagem, marcando. Então, nós temos que ter verdades, né? Eu vou te dizer uma coisa, com 150 mil você faz um sub-20, com tudo que o menino tem direito, 150 mil. Com 250 mil, você faz um time profissional, 250 mil, com tudo que o atleta tem direito ali, tá certo? 250 mil. E você é capaz de fazer isso. Contanto que você se dedique e que todos compreendam essa dedicação e comecem a se dedicar também. Agora, se a pessoa chega lá, achando, eu digo, olha, você quer trabalhar aqui? Pois aqui você não vai ser rico não, viu? Eu vou só lhe dizer, aqui é uma janela para você ser visto, para começar a sua riqueza. Agora, aqui mesmo, uma pessoa me disse, Maria, olha, para ficar aqui, eu vou agora, chegou ganhando R$2.500. Eu vou agora, se eu dar, se for por 7.500, eu disse, meu filho, então eu vou chamar a Roberta Miranda. Vá com Deus, porque não tem como eu lhe pagar R$7.500. Não tem nem perigo fazer um negócio desse, porque eu não vou honrar esse compromisso com você e eu não pode deixar que eu faça o cardápio. Infelizmente, eu perdi um grande profissional e ele perdeu uma grande oportunidade de ter um laboratório de pesquisar o tempo todo, porque, como eu digo para eles, eu sou pesquisadora, eu não sou presidente. Eu estou presidente por um pouquinho de tempo, mas eu gosto de estar pesquisadora porque tudo que você for discutir comigo vai ser agradável, porque a gente já passou uma situação real e tem a teoria para provar isso, né? Nós temos números, nós sempre tivemos do lado de cima da tabela. Campeonato de base, campeonato profissional. Então, uma coisa, o ano passado nós acessamos um time da Série B estadual para a Série A, quer dizer, para ser nosso adversário. E o presidente ainda me ligou danado de raiva, porque nós ganhamos de 7-1 deles, né? Foi 7-0, não lembro. E eles ficaram falando, olha, a minha parte eu fiz para ele trazer, agora você passou... Quem era o técnico? Quem era o técnico do outro? Do outro time? Eu nem lembro. Eu não me lembro muito. Não lembro muito. A gente sempre ajuda os outros times, e essa é uma característica nossa. Eu não tenho medo de trazer ninguém à nossa altura, porque dentro de campo são 11 contra 11. Quem quiser que se dedique, né? Quem não quiser fazer feio. Inclusive, o técnico do Brasiliense, o Luan Carlos, foi o nosso primeiro treinador aos 24 anos. Fui muito criticada. Olha, um menino e uma mulher. Olha, o pessoal dizia assim, isso não pode dar certo. E até hoje, nesses 4 anos, um de piloto, mas 4 anos mesmo de clube, eu só tive 2 treinadores, que foi o Luan Carlos e o outro, o atual, que é o professor Raimundo Wagner, por eu acreditar que um projeto não se faz em 3 jogos, se faz ao longo do tempo de muito estudo e formação. Olha que aula, legal, que hein? aula. Bela frase para encerrar, hein? Puxa, que aula. Olha...
Mas para encerrar, eu só preciso resolver uma dúvida e fazer um elogio. A presidente Maria está com uma camisa bonita do Atlético, inclusive ela já nos revelou que ela é a design, mas eu queria saber se para os nossos espectadores e ouvintes, Águia da Precabura, é isso? Está certo? O que é a Águia da Precabura? Olha, primeiro, a águia era um símbolo de Clinic, né? Tinha 2 águias, eu tirei e coloquei essa daqui, porque ela é muito simbólico. Isso é uma foto que nós transformamos numa águia, para manter a águia, porque a simbologia da águia é muito forte, né? Tem uma história. O hino também foi eu que escrevi, então a gente já conta a história da águia e do Ari no hino. É curtinho, depois vocês acessem. Mas Duda, ela vai terminar cantando o hino? Eu achei que ela ia encerrar cantando o hino. Não é isso, Maria? Oi? Cantar não, gente. Cantar vai ser complicado. Mas ele é muito bonitinho, ela parece uma ciranda, parece infantil, mas não é. Eu adoro desenho animado, porque só quem pode fazer as abstrações que consegue fazer realmente a leitura do que queremos dizer. E esse hino, ele conta a história tanto de o que é ser uma águia, como a história de um menino que sonha, como é o Ari, que muitos meninos podem sonhar na história dele, né? E a águia da Precabura, porque a gente fica perto de uma lagoa linda aqui em Fortaleza, chamada Lagoa da Precabura. Então, é o ninho da águia às margens da Lagoa da Precabura. Oh, maravilha! Que bonito, não é poético? Bonito. Eu adoro poesia. É poético. Agora, poética é a tua história. Que coisa mais linda! Parabéns! A gente está muito orgulhoso de você aqui, de receber você aqui e de ter um mulherão desse aí no comando do Atlético Cearense. Que você tenha muito sucesso e felicidade e que continue esse trabalho lindo de formação. Luiz Henrique fala isso todo o Golcast, a importância da formação desses meninos, né? E a gente só pode te aplaudir hoje aí, te desejar muito mais sucesso. Muito obrigada. Eu desejo que todo mundo que queira desenvolver futebol, e eu falo isso para os outros presidentes, para os meus amigos, minhas amigas, que comecem por formar cidadãos, que vamos parar com essa história de possibilidade de manipulação de resultado de jogos. Se as pessoas querem apostar, que apostem, mas que a gente tenha cidadãos dentro de campo, sem manipular resultados, né? Porque isso já parte para um segmento de corrupção, e nós temos que acabar com essa corrupção tremenda, né? As pessoas cortam da fila. Eu acho que o futebol é um segmento que as pessoas acham que é só, vai lá jogar bola. Não, ali é um lugar realmente de educação, de transformação, de entrega, porque o que esses caras treinam não é uma brincadeira, o que a gente se preocupa, o que é investido, né, financeiramente, é uma cadeia produtiva, porque todo mundo acaba girando uma economia em torno do futebol, então ele tem que ser mais elaborado, tem que ser mais discutido, seja na Série A, seja na Série D, ou até nos times sem série, como eu fiquei um ano. E eu agradeço muito a vocês, porque eu estou apaixonada por vocês. Muito obrigado, Maria. Foi um privilégio ter te recebido aqui. Foi um prazer. Por favor, venham a Fortaleza. Depois eu quero vocês com a minha camisa aí, vestido da camisa. É lindo também a branca. Vermelho, a gente adora vermelho, então vai ser fácil vestir essa camisa. Eu sempre tive dúvida qual era o time que eu gostava mais no Ceará. Se era o Fortaleza ou o Ceará. Acabou a dúvida. É nenhum dos dois, Maria. Nenhum dos dois. Tô nessa. Fechou. Também. Arrumei um time no coração no Ceará. Tá fechadíssimo. Quero endereços para mandar camisas. Tá fechado. Muito bom, presidente. Que belo exemplo. Que muitas Marias estejam no comando aí com projetos tão legais e inspiradores como esse que a gente trouxe no nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Se inscreve, acompanha. Toda terça tem um episódio novinho para você. Foi demais hoje, hein? Beijo e a gente se vê.